Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 22 de Noções de Eletricidade e Eletrônica. Na aula passada, nós vimos sobre LED com porta-nó, aprendemos o que são pulsos digitais, vimos os sinais com clock e flip-flops com clock e também os tempos de setup, preparação e tempo de hold, manutenção. Hoje, iremos iniciar a nossa aula pelos flip-flops SR com clock. Então, aqui na imagem, nós temos uma representação deste flip-flop SR, onde temos a saída Q barrado e o símbolo aqui do CLK, que é o que representa o clock, certo? Ele vai ser disparado na borda de subida. E essa borda de subida significa que vai trocar de estado apenas quando o sinal aplicado na entrada de clock realizar uma transição de 0 para 1. Então, essas entradas SR controlam o estado do flip-flop, como foi descrito anteriormente para o let nó, mas o flip-flop não responde a essas entradas até que ocorra uma borda de subida no sinal de clock. Então, a tabela verdade vai mostrar várias combinações nas entradas SR com a saída do flip-flop e responde a uma borda de subida na entrada CLK. E aqui nesta tabela verdade, usa nomenclaturas novas, como por exemplo, a seta para cima, que seria esta aqui, para indicar que uma borda de subida é necessária na entrada CLK. E a denominação do Q0, que indica o nível de saída Q antes da borda de subida do clock. Então, aqui nós temos a representação da tabela verdade com as entradas S, R e CLK e a saída Q. Então, aqui nesta imagem, nós temos uma figura que mostra o símbolo e a tabela verdade de um flip-flop SR, que ele é disparado na borda de descida que ocorre na entrada CLK, como podemos observar nesta imagem, certo? Então, este pequeno círculo e o pequeno triângulo na entrada CLK indicam que o flip-flop é disparado apenas quando a entrada CLK muda de 1 para 0. Então, aqui nós temos que inicialmente todas as entradas estão em nível 0 e vamos supor que a saída Q esteja em nível 0. Então, aqui Q vai ser 0, certo? Quando ocorre a borda de subida do primeiro pulso de clock, que no caso aqui nós estamos no ponto A, que é este aqui, nós temos que as entradas S e R estão ambas em nível 0, e de forma que a saída do flip-flop não seja afetada, permanecendo no estado Q igual a 0, ou seja, Q vai ser igual a Q0. Então aqui nós podemos observar que no ponto A a entrada R é 0 e a entrada S também é 0. Então, quando ocorre a borda de subida do segundo pulso de clock, no ponto C, que no caso é este aqui, a entrada S agora está em nível alto e a entrada R ainda está em nível baixo. Assim, o flip-flop é setado para o estado 1 no instante da borda de subida do pulso de clock. Então, quando ocorre a borda de subida do terceiro pulso de clock no ponto E, o ponto E é este aqui, S é igual a 0 e R é igual a 1, como podemos observar na imagem, certo? Fazendo com que o flip-flop seja resetado para o estado 0. E no quarto pulso do clock, o flip-flop é setado novamente, levando a saída Q para o estado 1 no ponto G. Quem é o ponto G? É este aqui, porque S é 1 e R é 0, no instante em que ocorre a borda de subida de clock. E no instante da borda de subida do quinto pulso de clock, as entradas são as mesmas. Então, S é igual a 1 e R é igual a 0. Entretanto, como a saída Q está em nível alto, ela permanece nesse estado. E a condição em que S é 1 e R também é 1 não deve ser usada porque resulta em uma condição ambígua. Então, podemos observar que a partir destas formas de onda, que o flip-flop não é afetado pelas bordas de subida do pulso de clock,
Podemos observar também que os níveis lógicos nas entradas S e R não têm efeito no flip-flop, exceto nos instantes de ocorrência das bordas de subida no sinal de clock. As entradas S e R são entradas de controle síncronas e elas controlam para qual estado lógico o flip-flop irá quando ocorrer o pulso de clock. A entrada CLK é a entrada de disparo que faz com que o flip-flop mude de estado lógico de acordo com os níveis lógicos das entradas S e R no instante que ocorre a transição ativa do clock. E agora nós temos o flip-flop JK com clock, onde nós temos que esse tipo de flip-flop é disparado por borda positiva do sinal de clock, e as entradas JK controlam o estado lógico do flip-flop da mesma forma que fazíamos nas entradas SR para os flip-flops SR com clock, exceto por uma importante diferença. A condição em que J é 1 e K também é 1 não resulta em uma saída ambígua. Então, para esta condição, o flip-flop sempre irá mudar para o estado lógico oposto no instante da borda de subida do sinal de clock, e esse modo é chamado de modo de comutação. Nesse modo, se as entradas J e K forem em nível alto, o flip-flop mudará de estado lógico, ou seja, comutará para cada borda de subida de sinal de clock. Então, aqui nós temos a representação desse flip-flop JK, onde temos a saída Q barrado e o sinal do clock bem aqui. Então, aqui nós temos a tabela verdade, certo? Com as suas entradas J, K e CLK e a saída Q, certo? Então, o flip-flop JK responde às bordas de subida para cada combinação de níveis lógicos das entradas J e K, e podemos observar que a tabela é a mesma do flip-flop SR com clock, certo? Exceto para a condição em que J é 1 e K também é 1. Essa condição resulta em Q igual a Q0 barrado, o que significa que o novo valor da saída Q será o inverso do valor que tinha antes da borda de subida do clock. Essa operação é chamada de comutação. Então, aqui nós temos uma figura para ilustrar, certo? As formas de onda, e inicialmente todas as entradas estão em nível 0 e vamos supor que a saída Q esteja em 1, ou seja, Q0 é igual a 1. Quando ocorre a borda de subida do primeiro pulso de clock no ponto A, quem seria o ponto A? Este aqui, certo? Temos a condição de entrada em que J é 0 e K é 1. Quem é J? Aqui, ó, bem aqui é 0 e K é 1. Então, assim, o flip-flop será resetado, Q vai ser igual a 0, certo? Então, na borda de subida do segundo pulso de clock, temos J e K igual a 1, no ponto C, certo? E quem seria o ponto C? Este aqui. Então, podemos observar que J e K são iguais a 1. Isso faz com que o flip-flop comute para o estado oposto, ou seja, Q vai ser igual a 1. Então, no ponto E, bem aqui, certo? Da forma de onda do clock, as entradas J e K estão ambas em nível 0, como vocês podem perceber. De forma que o flip-flop não muda de estado nesta transição de clock. E no ponto G, J é 1 e K é 0. Quem é o ponto G? O ponto G está aqui. K é 0, J é 1. Essa é a condição que leva a saída Q para o estado 1. Entretanto, ela já está no estado 1, de forma que permanece neste estado. Então, como podemos observar nessas formas de onda, que o flip-flop não é afetado pelas bordas negativas dos pulsos de clock. Podemos observar também que as entradas J e K não têm efeito, exceto nos instantes em que ocorrem as bordas positivas do sinal de clock. As entradas J e K sozinhas não são capazes de fazer com que o flip-flop mude de estado lógico. Então, aqui eu tenho uma imagem ilustrando a tabela verdade e o símbolo dela, do flip-flop JK com clock, certo? Aqui nós temos a representação dele
com o pequeno círculo na entrada CLK, indicando que é disparado quando a entrada CLK for de 1 para 0, ou seja, é disparado nas bordas negativas do sinal do clock. Então, o flip-flop JK é muito mais versátil do que o flip-flop SR, porque eles não têm estados ambíguos e a condição J igual a 1 e K igual a 1, que gera a operação de comutação da saída, é bastante utilizado em todos os tipos de contadores binários. E, em resumo, podemos falar que o flip-flop JK pode fazer tudo o que o flip-flop SR faz, além de operar em modo de comutação. Então, aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês citem as diferenças entre flip-flop JK e flip-flop SR. E o que aprendemos hoje? Nós vimos os flip-flops SR com clock, onde vimos o símbolo dele, vimos a tabela verdade, conceito. Vimos também o flip-flop JK com clock, onde também vimos o seu símbolo, tabela verdade, o seu conceito e a diferença entre cada um deles. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.